Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nessa aula iremos discutir pulsos em linhas de transmissão e particularizar para um caso muito interessante que são as cargas puramente resistivas ideais. Então a situação geral quando você tem uma linha de transmissão é essa aqui, você tem um gerador. No experimento de laboratório esse gerador pode ser o próprio gerador interno de um osciloscópio, mas no caso geral essa etapa aqui é um gerador, pode ser um circuito anterior que gera radiofrequências ou gera pulsos. Você tem a linha de transmissão aqui, que é conectada à entrada do gerador. Nós estamos fazendo aqui a consideração Z do gerador igual a Z da linha, por uma questão que já discutimos anteriormente. Se você tiver um descasamento aí, ocorrem múltiplas reflexões. Então, para simplificar um pouquinho o problema por enquanto, vamos considerar que não haja reflexões aqui nessa etapa de conexão entre o gerador e a linha de transmissão. Então, nós temos aqui a linha de transmissão. E lá na terminação, a partir de z igual a zero até z igual a L, você tem o meio de propagação dessa onda, certo? Ou pode ser um cabo coaxial, um par de condutores paralelos, ou uma microfita, ou o que quer que seja. Estamos representando aqui como sendo um cabo coaxial. E na terminação dessa linha, temos a carga, uma impedância de carga, que pode ser uma antena, pode ser um estágio posterior de a entrada de um amplificador, ou pode ser simplesmente um resistor puro, não importa. O que quer que tenha lá é tratado como uma impedância de carga que certamente terá uma parte real e uma parte imaginária retratadas em cada frequência do espectro desse pulso. Né? Então, essa é a situação. Nós temos um gerador de pulsos. Considere que o gerador de pulsos gere um pulso que entra aqui na linha como um V0 mais de T. Na verdade, se você tiver em circuito aberto, ele gera um pulso que é de amplitude de tensão duas vezes o caso em que a linha esteja totalmente casada. Então, a amplitude máxima desse pulso seria duas vezes, medido aqui, duas vezes a amplitude inserida na linha. Tá? Aqui nós temos as características gerais da linha de transmissão, que é a impedância característica, a velocidade de propagação e o comprimento desta linha. Por simplicidade, assuma que a velocidade de propagação nessa linha é uma característica intrínseca que não depende da frequência, tampouco o Z0, ou seja, essas duas características aqui, o Z0 e o V, são independentes da frequência numa linha ideal. Né? O Z0, lembrando, é a raiz quadrada da indutância por unidade de comprimento sobre capacitância por unidade de comprimento. Se a linha não tiver perdas, obviamente, se tiver perdas, há correções, é isso aqui, e aí você tem uma parte imaginária dessa impedância, e a velocidade vai ser correspondente basicamente a 1 dividido pela raiz quadrada do produto LC. E esse fator aqui, no caso ideal, é independente da frequência. Então, nós temos um pulso incidente, ele tem que propagar uma distância L para que chegue até a carga e a partir daí ele pode ser refletido. Você pode medir isso nos canais A e B de um osciloscópio. Tá? Naturalmente que o tamanho do cabo que vai da entrada do canal A até o ponto de medida tem que ter o mesmo comprimento que o cabo que conecta a entrada do canal B até o ponto de medida em cima da carga. Caso contrário, você teria atrasos aqui que produziria deslocamentos relativos a esses comprimentos de cabo. Então, para que você possa negligenciar esse tipo de atraso aqui, considere por idealidade que esses cabos aqui, na hora de fazer a medida, são de exatamente o mesmo tamanho. Isso em laboratório é possível fazer. Você pega dois cabos exatamente iguais e você tem a linha de transmissão no meio do caminho. Então aqui, linha sem perdas, entrada Z igual a zero, estamos injetando um pulso, esse pulso anda L de distância, reflete na carga
para chegar de volta tem que andar outro L para chegar até aqui, certo? Então esse é o cenário, né? Vejam só, me permitam apagar essa parte aqui, mas tenham em conta esta situação aqui. Se você quiser, anote no papel, é sempre bom você fazer seus próprios resumos e apanhados gerais. Então, lembrando, a solução para uma determinada frequência, então em um determinado ômega, para ondas monocromáticas, o que é que a gente tem? A gente tem uma tensão, eu vou aqui nesse capítulo que trata de pulsos, eu vou tratar para uma frequência pré-determinada, eu vou tratar isso aqui como uma função no domínio ômega, e é uma função de z, portanto. Então seria para aquela frequência ômega, teria esta cara aqui, olha. Seria um V0 mais, que é o espectro ou a amplitude da onda naquela frequência ômega, vezes a exponencial de i ômega t mais beta z, certo? Então essa onda propagante. E eu tenho ainda a onda contrapropagante, V0 menos, seria a amplitude da onda em z igual a zero, que volta, medida naquela frequência ômega específica, então numa dada ômega, numa dada frequência ômega, exponencial de ômega t, desculpa, aqui é menos, tá? Aqui é menos, mais beta z aqui para a onda contrapropagante. Então essa aqui é a onda propagante, só lembrando, né, onda propagante. E aqui nós temos a onda contrapropagante. Bom, em essência, é claro que a gente tem a função corrente também, e tilde z e ômega. Então, lembrando, eu estou considerando uma única frequência, então por isso que eu estou removendo o tempo daqui, colocando frequência. Eu teria 1 sobre a impedância da linha, que é considerada independente da frequência. Para linhas sem perdas ideais, isso é verdade. Para linhas reais, isso aqui não é bem verdadeiro, mas para frequências não tão próximas dos limites de operação de um cabo coaxial, de uma linha de transmissão, isso até que é uma boa, razoável aproximação. E aí nós vamos ter aqui a onda propagante, então veja que tensão sobre impedância te dá amplitude de corrente. Embora isso aqui agora vá ser interpretado como um espectro, certo? E como tal seria, em unidades de espectro, seria como volts por radiano por segundo, ou volts por hertz, se você preferir especificar a frequência F hertz. E nós temos um menos, V0 menos de ômega, esse aqui é o espectro, portanto, das ondas propagante e contrapropagante, elevado a i ômega t mais beta z. Então, adicionalmente, perceba o seguinte, em z igual a zero, nós teríamos então o V0 mais de ômega, e na i ômega t, mais o V0 menos de ômega, e na i ômega t, porque o z é igual a zero, então a fase que depende da distância propagada acaba sendo removida do seu problema. Então lembra o seguinte, tá? Uma tensão V de t no espectro, no domínio do tempo, correspondendo ao V0 mais de t, é uma onda propagante, e ela depende de z, tá? Então é uma função de z e t, desculpa aqui, é uma função de z e t. Eu vou representar isso em letras minúsculas aqui, tá certo? V de z e t é igual, então, a um pulso V0 mais de z e t, esse que é o pulso que vai para frente, é o pulso que caminha para frente, mais V0 menos de z e t. E se nós quisermos normalizar para ter uma interpretação na transformada de Fourier, nós podemos fazer o seguinte, ó, isso aqui é 1 dividido por 2π, a integral dessa função aqui, V til
de Z e ômega, onde o ômega é integrado de menos infinito a mais infinito, de ômega. Nota que o fator NI ômega T já está incluso aqui, ó. Tá certo? Então, já temos o NI ômega T, eu não vou repeti-lo aqui. Só para ficar mais simples. Então, veja que a integral disso aqui na frequência te dá o pulso incidente. E a integral dessa segunda parcela aqui, ó, em d ômega, te dá o pulso refletido. Então, esse aqui é o pulso incidente, esse é o incidente, e este é o refletido. Okay? Dessa forma, desculpa, é V mais e V menos, porque eu não estou olhando em Z igual a zero, tá certo? Dessa forma, veja só que nós podemos escrever adequadamente as funções. V mais de Z e T é igual a 1 dividido por 2π, a integral de menos infinito a mais infinito. Agora nós podemos pegar essa parcela, que é a parcela propagante, V0 tio mais de ômega, e elevado a ômega t menos beta z de ômega. Então esta é a função do pulso incidente, é uma função de tensão, nota aqui. E naturalmente eu posso calcular o V menos de Z e T da mesma maneira. 1 dividido por 2π, integral de menos infinito a mais infinito. O V0 menos de ômega, ou seja, esta parte da função aqui, exponencial de I ômega t, nota a fase aqui, ela ganha um sinal mais beta z de ômega. Então, essas são as expressões gerais que nós temos aqui que guardar. Ok? São expressões gerais para todo t e todo z. Eu não sei se ficou muito claro aqui. Eu vou deixar mais nítido. Espero que tenha ficado nítido. Só lembre do seguinte, tá? O beta é ômega sobre v. Lembre disso, tá? Ou seja, é o ômega raiz quadrada de LC daquela linha, do produto LC. E V0 mais, V0 mais, V0 menos são os espectros. Espectro do pulso incidente e o V0 menos é o espectro do pulso refletido. São essas as informações importantes aqui. Bom, como é que eu vou calcular o espectro desse pulso, tá? Na prática, como é que eu vou fazer isso? Então, guardem bem essas informações. Lembre do seguinte: no tempo, essas coisas elas se misturam, porque veja só, é uma superposição, é o V mais o V menos. Então, não tem jeito. Se você não tiver como separar isso, você só vai conseguir enxergar na tela do osciloscópio a soma das duas coisas. Existem métodos, mecanismos. Uma delas é fazer a duração do pulso incidente menor do que o atraso necessário para que o refletido chegue até a entrada do osciloscópio. Aí você separa na janela temporal o que foi, o que voltou. Ou tem que ter mecanismos dispositivos que possam separar de acordo com a direção de propagação das ondas. Tá? Mas, via de regra, você tem uma superposição. Aqui você já está vendo uma superposição. Então, o que acontece? A medida experimental é no osciloscópio. Então, no osciloscópio, você poderia medir V0 mais de t em Z igual a zero. Se você quiser medir esse cara em Z igual a zero, você poderia casar a linha, daí não tem refletido, você está medindo diretamente isso. Linha casada, ou seja, ZL igual a Z0, com ZL igual a Z0, você estaria medindo perfeitamente só o pulso incidente, porque o gama de reflexão seria exatamente zero. Então, no osciloscópio, medir V0 mais significaria casar a linha. Aí você tem o gama de reflexão igual a zero,
Consequentemente, você só tem o pulso de ida. E aí, basicamente, você vai ter V0 mais em função do tempo, que é a função V0, ou seja, é o V de Z igual a zero no tempo, o que vai, seria dado então por 1 dividido por 2π, integral, você pode fazer o Z igual a zero, integral de V til de ômega, ou seja, do espectro desse pulso, e elevado a ômega t de ômega. E, naturalmente, para você ter o espectro, que muitas vezes é o que te interessa, você basta fazer a transformada de Fourier inversa. Isso aqui, osciloscópios modernos, você pode medir, salvar num arquivo e calcular numericamente a transformada de Fourier. Então, a princípio, estou dando algumas ideias experimentais do que poderia ser feito. A princípio, se você mediu num osciloscópio com boa precisão de pontos, você vai ter o espectro, o sinal no tempo. Então, você tem o sinal no tempo, você pode tirar a transformada de Fourier inversa. E aí você vai ter que fazer o seguinte, olha, isso aqui, o V0 til de ômega, seria então a integral de menos infinito a mais infinito. Nota então que o pulso tem que estar dentro da sua janela lá no osciloscópio. V0 mais de t, e elevado a menos i ômega t, ou seja, transformada inversa disso aqui, dt. Em vez de integrar em d ômega, você integra em dt, você vai tirar aqui o espectro. Então, essa aqui seria a sua situação. Se você tem o pulso carga casada, você, independente do comprimento do cabo, você pode tirar o espectro do que está sendo injetado na linha, certo? Caso a carga não esteja casada e a reflexão acontece, tá? Para gama diferente de zero, gama L diferente de zero, gama da carga diferente de zero, somente é possível, sem auxílios de outras coisas adicionais, é possível separar o pulso, é possível separar em Z igual a zero o V0 mais de t do V0 menos de t. É possível separar isso aqui se eles não se superpõem. Ok? Não havendo superposição, ou seja, eles estão em janelas de tempo distintas, ou seja, se você olhar aqui no tempo, dentro do seu osciloscópio, né, o eixo horizontal é tempo. Se você olhar no tempo e você tem a certeza de que isso aqui, ó, é o pulso que foi, e esse cara, outro aqui, digamos, deixa eu usar a mesma cor que eu usei antes, né, o pulso que foi em azul, e o pulso que voltou está separado no tempo, não importa que formato ele tenha, mas ele está separado claramente no tempo, você sabe que isso aqui é o pulso que voltou, você pode, então, calcular esse espectro simplesmente olhando. Olha, isso aqui é o pulso que foi, tem reflexão, mas isso é o pulso refletido, é o pulso incidente, desculpa, e esse aqui é o refletido. Para que isso aconteça, note que este aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é o período de duração total, é o ciclo de trabalho, vamos colocar assim, é o tal do pulso incidente. E olha, daqui, ó, aonde o pulso incidente começou, até onde o pulso refletido começa a chegar, não sei se dá para ver na minha figura, mais ou menos, tá? Mas essa distância temporal aqui, ó, essa distância que você pode observar no osciloscópio, é o atraso, é o ΔT. Né? Então, para que você possa separar o ΔT, o atraso, então esse aqui é o atraso, tem que ser maior do que o tal, ou seja, duração do pulso. Ok?
Isso tem que acontecer para que você possa separar as duas coisas. Agora veja só, quanto vale o ΔT numa linha de transmissão? Quanto vale o atraso? Para que o pulso refletido passe a ser visto na tela do osciloscópio. Bom, a onda incidente tem que andar L, desde zero até a chegada na linha. Aí, refletida, ela tem que voltar L, então tem uma distância de 2L, que vai ser propagada com velocidade V. Não sei se dá para ver aqui na tela, com velocidade V. Então, o atraso correspondente é 2L sobre V, porque a onda anda L, volta L, certo? Anda L para frente, volta L para chegar até Z igual a zero. Esse é o atraso necessário para o refletido e voltar. Caso contrário, veja só, se esse atraso aqui, esse ΔT, que é do início do pulso incidente até que comece a voltar alguma coisa, porque esse início aqui da onda, essa fração do pulso incidente, andou L, chegou na carga, foi refletido pelo gama L e voltou L. Então ele andou 2L para dar esse atraso, para dar esse ΔT. Se esse ΔT é pequeno, aí você note que o pulso incidente nem acabou, mas já está voltando refletido. E eles vão se somar. Vão se superpor rigorosamente. Então, claro, tem horas em que eles somam construtivamente, hora que tem interferência destrutiva, eventualmente, mas necessariamente eles vão se superpor. Então, para que você consiga separar, vamos chamar assim, o joio do trigo, o refletido do incidente, é necessário que esse atraso seja maior do que a duração do pulso que você jogou na linha. Caso contrário, vai ter interferência. Aí, se você não tem como garantir isso aqui, você precisa casar a terminação para primeiro determinar qual é o espectro do pulso incidente. Ou então, fazer uma situação simplista, que é medir logo na entrada do gerador, sem a linha, que aí é com o circuito aberto e você sabe que a tensão medida é 2 vezes o pulso incidente de fato, porque você tem uma interferência construtiva quando o gama L vai para 1, então o refletido é igual ao incidente, o atraso na entrada do gerador, mesmo que você tenha um ΔL de linha, você pode dizer, esse ΔL é tão pequeno que esse atraso é irrelevante, e aí o pulso vai, já voltou, superpõe, dá 2 vezes o incidente. E aí você pode, claro, determinar o espectro do pulso que você está jogando na linha, ok? Mas, de toda forma, colocando a linha lá e a carga no final, você tem reflexões. Via de regra, o atraso é esse aqui. Você consegue separar as coisas se o ΔT é maior do que o tal. Bom, então vamos lá, um pouquinho adiante, fazer uma análise para cargas resistivas, mas antes, vejam só, o ΔT sendo igual a 2L sobre V, isso te dá uma estimativa de quanto tem que ser o tal para que você possa separar. Então, o tal tem que ser menor do que 2L sobre V, se você quiser separar para que o incidente, o pulso incidente, né? Não é um acontecimento, é o pulso que incide na linha, tá? Seja separado temporalmente do refletido em onde, né? Em Z igual a zero, que é a entrada da linha. Ou seja, na entrada da linha. Se você consegue fazer isso aqui, tá ótimo, beleza. Você separa as duas coisas. Agora vamos ver um caso que a maioria dos laboratórios dispõe hoje em dia, de quanto tem que ser a duração desse pulso para que você tenha basicamente a possibilidade de separar as duas coisas. Então, suponha L igual a 10 metros de cabo
tá? L igual a 10 metros de cabo. Se você tiver uma linha de um cabo coaxial, 10 metros de cabo coaxial, ok? Bem fácil de fazer. V, vamos considerar o pior caso no cabo coaxial, tá? Por exemplo, cabo coaxial, já vou indicar aqui qual é o valor mais ou menos. Um RG58, o V tipicamente é 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, o que indica um índice de refração efetivo, tá? Índice de refração efetivo, que é a raiz quadrada do epsilon relativo do dielétrico, em geral é polietileno. Polietileno é o material típico. Esse índice de refração é o C do vácuo dividido pelo V. Isso aqui te dá 3 meios. Então, consequentemente, você vai saber que para o polietileno o epsilon relativo é 2,25. Aproximadamente, tá? Porque depende muito da fabricação. Você pode mudar a densidade do polietileno e muda um pouco o epsilon. Mas, tipicamente, tá? Um cabo coaxial bem conhecido, os que usam polietileno têm velocidades nessa faixa e índice de refração efetivo 1,5 para a onda propagando lá dentro do cabo. E aí você tem o epsilon relativo, ou seja, esta é a permissividade dielétrica relativa do dielétrico que está lá dentro do cabo, é o que separa o condutor central da malha, né, da ordem de 2,25. Né? Para pequenas distâncias, considere sem perdas. Então, idealmente aqui. Então, o caso assim, pior caso é a onda propagando no vácuo. C igual ao C do vácuo, que é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, certo? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Esse seria o caso mais gritante, né? Um cabo 10 metros, velocidade 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Caso contrário, né? Se a sua velocidade é menor, o atraso vai ser maior. E aí isso te coloca restrições menos piores sobre o tal. Né? Mas nesse exemplo aqui, ó, você vai ter tal igual 2 vezes os 10 metros, dividido por 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, o que nos dá 200, 2 vezes 10, desculpa, 20, dividido por 3, 20 dividido por 3, você pode fazer rapidamente a conta aí, vai dar aproximadamente 7, né? Vezes 10 elevado a menos 8. Eu vou arredondar aqui para 21, só para facilitar, 21 sobre 3, a ordem de 7 vezes 10 a menos 8 segundos, o que corresponde então a da ordem de 70 nanosegundos. Tá? Com um cabo coaxial, para esse caso aqui, ó, por exemplo, para esse cabo coaxial aqui, tá? Ou melhor, né, o tal tem que ser menor do que isso. Tem que ser menor do que 70 nanosegundos. E isso se consegue facilmente com geradores de pulso disponíveis nos laboratórios de universidades hoje. Né? Até embutidos dentro de um osciloscópio. Isso é possível, facilmente. Tá? Então, mas se nós considerarmos um cabo coaxial típico, ou linhas de transmissão que tem um dielétrico lá dentro, que não é ar ou vácuo, esse tal, a restrição é menos pior. Né? O tal vai ser, no caso aqui, ó, deste cabo coaxial, deste RG58, o tal tem que ser menor do que 2 vezes 10 metros, dividido por 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, o que dá igual, nesse caso, adotando exatamente 2, igual a 100 nanosegundos. Então, o gerador de pulso de 100 nano, ou 0,1 micro, a duração do pulso, se você tiver um cabo de 10 metros, é melhor sempre, claro, fazer o tal menor do que o limite, um pouco menor, sei lá, 80, 50, 60 nanosegundos, já suficientemente razoável, você consegue separar o que vai do que volta, ok? Então, essa é a ordem de grandeza quando estamos falando de 10 metros. Agora veja, se você colocar 1 metro, o atraso é 10, ou seja, quanto menor o cabo, menor o atraso. 1 metro, 10 nanosegundos seria esse limite. O atraso vai te dar 10 nanosegundos.
1 centímetro, aí faça as contas, ok? Faça as contas. Então, essa é a ordem para você conseguir separar se o seu cabo coaxial fosse de 10 metros. Bom, então vamos lá. Vamos considerar agora o seguinte. Tá? Lembrando dos seguintes fatos. Lembrando, aproximação linha sem perdas, linhas de transmissão sem perdas, ou seja, o alfa de perdas é zero, não tem perdas, tá? Linhas de transmissão sem perdas. Isso é uma boa aproximação. V e Z0 independentes de ômega. Ok? Então, isso é outra aproximação importante. Você está considerando que não tem perda e que as características da linha são independentes da frequência. Se tiver perdas, isso aqui vai depender da frequência. Existe uma relação, é possível demonstrar isso, né? Que quando há perdas, as características, por exemplo, velocidade de propagação, etc., vão depender da frequência. Mas ainda assim, mesmo que tenha perda, se essa perda é pequena, é possível aproximar isso aqui ainda razoavelmente bem como independentes da frequência. Então a linha é ideal. Não tem perda, velocidade de propagação é independente da frequência, que não te dá dispersão do sinal, porque daí cada frequência, se dependesse o V da frequência, cada frequência andaria com uma velocidade diferente. É isso que significa. Então, você está dizendo, olha, todas as frequências andam na mesma velocidade dentro do cabo, o que é uma aproximação. Tá? A impedância vista pela onda é independente da frequência, também é uma aproximação, mas é razoável aqui para o que nos interessa. O pior de tudo é dizer que não tem perdas. Isso aqui realmente é uma aproximação, mas para distâncias relativamente curtas, eu tenho que lembrar que a onda que propaga para frente decai assim, e a onda que propaga para trás decai dessa forma. Então, se o Z não é, se esse alfa Z não é tão grande, essa exponencial ainda possa ser aproximadamente 1, tipo, admito 10% de erro. Então, se isso aqui ainda é perto de 0,9, 0,95, para onda contra-propagante, mesma coisa, bom, razoável dizer, olha, é quase sem perdas. Então, admita isso, que a linha não tem perdas. O que é que nós vamos lembrar ainda? Coeficiente de reflexão de carga. Tá? O coeficiente de reflexão de carga, gama, na carga ele vai ser dado da seguinte maneira, né? É o gama zero vezes E elevado a 2i beta L. Certo? Isso aqui é a relação entre o gama de carga e o gama zero. E eu preciso lembrar, então, que o gama zero ele vale o gama da carga E elevado a menos 2i beta L. Essas são duas relações, uma ao inverso da outra. Do ponto de vista experimental, se eu conseguir separar, eu não conheço a carga, tá? Se eu conseguir separar na janela temporal, colocar em janelas temporais distintas o incidente do refletido, eu posso calcular a transformada de Fourier e, portanto, o gama em z igual a zero vai me dar o seguinte, olha, eu faço a transformada de Fourier do pulso refletido em ômega, divido para cada frequência pelo pulso incidente em ômega e eu tenho gama zero, o que me permitiria, então, determinar qual é o gama L. Né? Adicionalmente, lembre, né, que o gama na carga é sempre dado por a função da frequência, é sempre dado pela impedância em função da frequência menos o Z0, tomado aqui como constante em frequência, dividido pela soma dos dois. Certo? Essa aqui é a expressão que nos dá o gama L e qualquer uma dessas duas aqui. Então, isso aqui, ó, eu poderia medir V0 de t, eu poderia, ou menos, o refletido, poderia medir no osciloscópio V0 mais de t. Aí eu faço a transformada de Fourier, obtenho o espectro, faço a transformada de Fourier, obtenho o espectro,
fazendo a razão entre essas duas coisas me dá o gama zero de ômega. E aí, se eu medir isso aqui, eu não conheço quanto é a carga, o gama L de ômega vai ser dado como gama zero de ômega e na 2 e beta L. Lembrando, aqui já tem frequência, mesmo que o gama L não dependa da frequência, veja só, se o gama L não depender da frequência, o gama zero vai, para compensar esse fator aqui, ó, certo? Então, aqui, né, se você tem esse independente da frequência, e isso aqui depende, essa exponencial depende da frequência via beta, é ômega sobre V, naturalmente esse gama zero vai depender nessa relação aqui, né, vai compensar o fator para que o gama L não dependa da frequência. Então, veja, de via de regra, isso aqui é o que vai acontecer. Então, nós podemos agora fazer o seguinte, nós podemos determinar quanto é o pulso refletido em qualquer Z. Como é que a gente faz isso? Bom, olha só, o V mais a onda propagante para todo Z e todo T é dado por 1 dividido por 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, né? Do espectro do pulso incidente, o V0 mais de ômega, e elevado a iωt menos beta Z, integrado sobre todas as frequências, certo? E o pulso refletido, como função de Z e T, vai ser dado como 1 dividido por 2π, integral de menos infinito a mais infinito, o espectro do pulso refletido, só que lembre que o espectro do pulso refletido eu posso escrever como sendo gama zero de ômega, porque é o V0 menos que vai entrar aqui, gama zero de ômega e elevado a menos 2i beta L, ou mais 2i beta L, desculpa, né? É isso, mais 2i beta L. Sorry, na verdade é o gama zero vezes o V0 mais de ômega, né? Desculpa aqui a minha falha. Então, o V0 menos de ômega, gama zero de ômega, V0 mais de ômega. Mas esse cara daqui, ó, eu ainda posso expressar ele como gama L de ômega e elevado a 2i beta L. Então eu posso trocar o V0 menos que entraria aqui pelo seguinte, ó, gama L de ômega, é o gama da carga, vezes o espectro do pulso incidente. Naturalmente, né, o refletido não poderia deixar de depender do espectro incidente para sistemas lineares. Dada uma frequência, para que esteja presente um refletido naquela frequência, tem que ter um incidente naquela frequência, se a carga for linear, né? Porque senão não tem como haver retorno sem que haja um estímulo. Então, a onda refletida depende do espectro do pulso incidente. E aqui, vejam só, olha só, nós vamos ter a exponencial de iωt mais beta z, porque é a onda que vai para frente, certo? Então, mais beta z é a onda que, desculpa, é a onda que volta, é a onda refletida. Mas como eu não estou escrevendo aqui gama zero, eu estou escrevendo gama L, o gama L vezes esse 2i beta L vai adicionar uma fase aqui, mais 2 beta L. Eu posso jogar tudo dentro da mesma fase. E tudo isso aqui integrado sobre d ômega. Então, lembre, essa quantidade aqui, ó, junto com aquele 2 beta L, é esse V0 menos que está aqui. Ok? Sempre lembrando, beta é igual a ômega raiz de LC, que é a mesma coisa que ômega dividido pela velocidade de propagação de ondas naquela linha de transmissão. E essa aqui é a chamada constante de fase, que não é constante em frequência, né? Mas chamam de constante de fase, medida em radianos por metros. Ok? Essa é a unidade do sistema internacional. Então, agora, vejam só, nós podemos fazer a análise para qualquer z, para z igual a... Desculpa, o gama zero é com o fator menos aqui. Então, aqui nós vamos ter menos. Antes que eu faça uma burrice aqui, é melhor corrigir logo de uma vez. Então, vejam só, para z igual a zero,
nós podemos calcular esse valor para z igual a 1 metro, 2 metros ou centímetros, ou quanto seja o z. Nós podemos calcular quanto vale esta onda aqui. Então, guardem bem estas expressões aqui. Elas permitem a você calcular em qualquer distância, certo? E, adicionalmente, você pode lembrar que o V, em um dado instante de tempo t, num dado z, é dado pela superposição dessas duas coisas. V mais de z e t, mais V menos de z e t. É uma soma dessas duas funções aqui, ok? É uma soma dessas duas. Bom, vamos considerar a situação em z igual a zero, né? Que é uma entrada do osciloscópio. Desculpem, eu tenho cães aqui, eles fazem essas coisas, eventualmente, né? Então, numa gravação tem crianças também, então acontece. Bom, naturalmente, eu posso calcular também a corrente, né? A corrente, função I de Z e T, no domínio do tempo, ela vai ser dada como 1 sobre a impedância, Z0, só que é a subtração do V mais com o V menos. Então, veja que eu posso sempre calcular a soma e a diferença entre essas duas funções. A soma é a própria tensão total, dada pela superposição do que vai com o que voltou. E a corrente é dada pela subtração desses dois números dividido pela impedância da linha. Ok? Isso é o que vai acabar acontecendo. Então, vamos a alguns casos interessantes. Vamos lá. Em z igual a zero, que é você pode fazer as contas, você pode medir, tirar todas as conclusões para outros valores de z. Então, em z igual a zero, se você não tomou nota, eu sugiro você volte alguns segundos no vídeo e faça nota dessas fórmulas no papel. Então, você vai ter em z igual a zero o seguinte. V 0 mais de t é a mesma coisa que fazer z igual a zero naquela equação. Vai te dar 1 dividido por 2π, integral de menos infinito a mais infinito, o espectro da onda incidente, e elevado a ômega-t, de ômega, e acabou. Eu teria aqui um fator n menos i beta z, que é z igual a zero. Né? Já para a onda refletida, V0 menos de t, isso aqui vai te dar 1 dividido por 2π, uma integral de menos infinito a mais infinito, um gama de carga que geralmente depende da frequência, e aqui você vai ter o seguinte, ó, e elevado a i ômega t menos 2 beta L, integrado sobre d ômega. Ok? É isso que você vai ter nessa equação. Aqui teria um E na mais I beta Z, então aqui o E na menos I beta Z, lembrando, E na menos I beta Z a gente está fazendo igual a 1, porque Z é igual a 0, ok? E na de baixo é mais I beta Z, mas o Z é 0, então também é 1, por isso que está sendo eliminado. Agora, só lembre do detalhe seguinte, lembre que beta é igual a ômega sobre V, e que o atraso ΔT de propagação, esse aqui é o atraso de propagação, é dado por 2L sobre V, para a onda I e chegar de volta em Z igual a zero. Então, esse V0 menos aqui, ó, nós podemos escrever assim, ó, 1 dividido por 2π, integral de menos infinito a mais infinito, o gama de carga que depende da frequência, gama L, o gama L que depende da frequência. Aqui faltou, né? Aqui está faltando o V0 mais de ômega, e elevado a ômega t menos 2 beta L de ômega, ok? Estava faltando. Né? Aqui, portanto, nós vamos ter o V0 mais de ômega, ou seja, o espectro do refletido acaba de uma forma ou de outra, dependendo do espectro do
incidente vezes a reflexão da carga, o coeficiente de reflexão da carga. Mas se nós utilizarmos que beta é ômega sobre V, eu posso colocar o ômega em evidência na exponencial e vejam só, isso aqui vai ser T menos 2L sobre V. Porque o beta é ômega sobre V, então vou ter 2L sobre V aqui. E isso aqui é integrado sobre d ômega. Isso significa o quê? Que o pulso refletido ele está ponderado pela reflexão da carga e atrasado ΔT. Ok? Então aqui, ó, ponderado pela reflexão da carga. Esse aqui é o espectro incidente. Ponderado pela reflexão da carga. Eu estou colocando de forma sintética, mas é pelo coeficiente de reflexão da carga. E aqui, ó, esse fator na fase significa atrasado ΔT, que é igual a 2L sobre V. Okay? Então ele está atrasado. E é o que vai acontecer. Então agora vamos considerar um caso muitíssimo especial. Então guardem bem essas equações são gerais. Caso especial aqui. Caso especial, cargas resistivas ideais. Uma carga puramente resistiva. Ou seja, Z de carga é um R que é igual ao seu complexo conjugado, ou seja, real, é só resistência, não tem reatância, certo? E ainda, independente de ômega, porque é ideal. Esse ideal aqui implica, é um resistor ideal, não depende da frequência, certo? Então, o gama L vai ser dado por ZL menos Z0 dividido por ZL mais Z0. Isso aqui vai ser um resistor menos outro valor resistivo puro para uma linha ideal, dividido por um resistor mais um valor resistivo puro para uma linha ideal, para uma impedância puramente real para uma linha ideal. E isso aqui, portanto, é real. Ou seja, o gama L é igual ao seu complexo conjugado. Significa, gama L também é real puro. Porque você está só fazendo operações com números reais. Então, se você fosse olhar o que acontece em escala, eu poderia colocar assim, ó, escala. Resistência. Aqui seria o eixo das resistências. Tá? Poderia ir de 0 para cargas reais maiores do que 0, então eu parto de 0 e posso ir até infinito. Né? Eu vou representar no final da linha, é óbvio que essa linha vai até infinito. Passando por um ponto Z0. Se eu mapear isso aqui em termos de gama L, gama de carga, eu vou ter em Z0, dá para olhar nessa expressão, o gama L é 0, naturalmente, que se a linha está casada com a carga, você não tem reflexões, então o gama L é 0. Se você tiver uma carga igual a 0, esse aqui é o curto-circuito. Ok? Curto-circuito vai te dar uma reflexão, só colocar 0 aqui, menos 1. Ao passo que se você tiver um circuito aberto, impedância de carga tendendo a infinito, o gama vai tender para 1, positivo. Então, curto-circuito menos 1, circuito aberto mais 1, carga casada 0. Nesse intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 0, ou seja, gama L menor que 0, R é menor do que a impedância da linha.
Isso é uma propriedade importante. Se o gama der negativo, significa que a carga tem impedância menor do que a impedância característica da linha. Exemplo, cabo coaxial 50 ohms. Você conecta um resistor de 10 ohms, vai dar negativo o gama. Se o gama L é porventura maior que zero, isso implica que R é maior do que Z0. É só olhar dessa fórmula, né? Para que esse número seja maior que zero, esse R tem que ser maior que Z0. Exemplo, linha de 50 ohms, carga de 100 ohms. Vai te dar um gama positivo, ok? Mais ainda, se nós olharmos para as fórmulas do V-, eu vou repetir o V aqui, lembrando que agora o gama não depende mais. Só lembrando, carga resistiva ideal. R maior que zero, mas pode ser entre zero e infinito, né? Qualquer coisa que você tem aqui. O gama L vai ser real, independente de ômega. Certo? Independente de ômega. O V0 mais, que é a onda incidente, vai ser dada por 1 dividido por 2π, integral de menos infinito a mais infinito. V0 mais de ômega, ou seja, aqui está o espectro do seu pulso, e elevado a ômega t. E se eu quiser, eu posso até colocar para qualquer z, mas aqui eu quero olhar só z igual a zero, de ômega. V0 menos de t é igual a 1 dividido por 2π. Lembrem que existia um gama L de ômega. Esse gama L de ômega, como ele não depende mais de ômega e a integral está sendo efetuada sobre ômega, eu posso colocar para fora do integrando, porque não depende da frequência, é ideal. Então, gama L não precisa mais ficar dentro do integrando. E aí que eu vou ter o quê? V0 mais de ômega e elevado a ômega t menos o atraso, que é 2L sobre V integrado sobre d ômega. Então, nota o seguinte, olha, essa integral de 1 sobre 2π, integral de V0 de menos infinito a mais infinito, do V0 mais de ômega, dessa exponencial em ômega, vai meramente produzir o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que o gama L, que é o número real puro, vezes o mesmo sinal, ele não deforma, porque a linha é ideal, porque não há velocidade dependente da frequência, então a velocidade é independente da frequência e você tem nada de dispersão de pulso por conta da linha. O que retorna é a mesma coisa que foi, só ponderada por um gama e atrasado por um 2L sobre V. É o mesmo formato, mesma forma, atrasado apenas. Então, cargas resistivas apresentam esta propriedade. Ó. O V de T em zero, o V de T em zero, vou chamar V0 de T, que é simplesmente a soma dessas duas coisas. É simplesmente o pulso incidente mais o refletido. Só que para carga resistiva ideal, isso aqui é meramente um fator de amplitude, o mesmo formato atrasado do tempo necessário que a onda precisa para voltar. Ela tem que ir L e voltar L com velocidade V. E naturalmente que a corrente em zero, como função do tempo, vai ser dado como 1 sobre a impedância do meio, que é a linha de transição, impedância característica da linha, V0 mais de t, menos V0 menos de t, e isso aqui meramente é o quê? É o V0 mais menos o gama L V0 mais atrasado, ou seja, deslocado no tempo, dividido por Z0, ponderado pelo Z0. Então vamos colocar aqui alguns exemplos, ok? Considerando linhas de transmissão resistivas ideais, desculpa, cargas resistivas ideais. Se você tiver cargas que são
dependentes da frequência, isso naturalmente vai introduzir uma fase, tá? Que é uma fase vindo do gama L da carga. Isso aí vai te dizer o seguinte, olha, a carga introduz um atraso na onda refletida, de acordo com um avanço, de acordo com a frequência, avanço entre aspas aqui, né? Ela introduz uma fase que pode ser dependente da frequência, e aí o que você vai ter na entrada da linha é um pulso refletido distorcido. Né? Quando a linha é ideal e a carga é resistiva e ideal, o pulso que volta, ele volta com o mesmo formato. Ele apenas é atrasado e multiplicado por um fator. Certo? Então, exemplo. Considere uma linha de transmissão de Z0 igual 50 ohms, tá? Velocidade de propagação 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Ideal sem perdas. Estou sendo redundante, né? Ideal é sem perdas, esses caras também não dependem da frequência. D, comprimento L igual 10 metros, ok? Então nós estamos pegando um L de 10 metros. Essa linha conecta um gerador de pulsos de impedância ZG igual 50 ohms para ser igual a da linha, então não há reflexões naquele ponto. Tá? Então, idealmente, conecta um gerador de pulso de 50 ohms, pulsos retangulares de ciclo de trabalho, ou seja, a duração de cada pulso tal. Nós vamos especificar esse tal aqui em vários cenários diferentes, tá? Então são pulsos perfeitamente retangulares, vamos assumir isso como verdade para simplificar a coisa. No mundo real tem uma rampa de subida, às vezes não é bem uma rampa, não é uma retinha, tem a descida, então no mundo real a coisa complica um pouco mais, mas as ideias são exatamente as mesmas. Então eu gero pulsos retangulares de ciclo de trabalho tal que injetam na linha uma tensão incidente V0 mais T. Vamos colocar assim, ó, uma tensão incidente de amplitude, porque ele é retangular, então a gente já sabe, de amplitude, vamos colocar aqui 50 volts. Né? Estamos incidindo um sinal de tensões bem altas. Normalmente você vai colocar, para fazer uma brincadeira no laboratório, 5 volts, etc. Mas já estou pensando em dividir por 50 aqui, para na hora de calcular a corrente dar uns números mais interessantes. Então, de amplitude 50 volts, isso é o pico da incidência, do pulso incidente. Né? Tá? Então, a linha de transmissão conecta um gerador de pulsos, 50 ohms, pulsos retangulares, ciclo de trabalho tal, que injetam na linha uma tensão incidente de amplitude 50 volts. Tá? Conecta esse gerador de pulsos a uma carga resistiva ideal de impedância ZL igual R. E aí a gente pode fazer vários casos aqui, né? R igual um conjunto de valores aqui. Por exemplo, 0, por exemplo, 25, por exemplo, 50, por exemplo, 100, para pegar os casos todos eles, né? Um 0, um menor que 50, um
casado ou maior que 50 e infinito. Circuito aberto. Então nós vamos do curto-circuito, curto, até o aberto. Okay? Esse é o problema. Né? Então, essa aqui é a situação. A pergunta é, determine o gama L para cada caso. Né? Determine o gama L. Determine o delta T. Isso aqui vai depender essencialmente de qual carga está lá na terminação. Determine o atraso. O atraso. Determine o V0 menos de T para cada caso. Ou seja, para os vários taus que a gente vai colocar. Então, guarde bem esse parâmetro aqui para os vários valores e para as várias impedâncias. E V de T, ou seja, a superposição e a corrente I de T. Eu só não estou usando um I minúsculo aqui, como estou usando para tensão, porque o I minúsculo denota número, a unidade imaginária. Então, faço os gráficos. Ok? Então, essa é a situação que a gente quer fazer aqui, determinar aqui. Isso é o que nós queremos fazer, para vários valores aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, se me permitirem, vou apagar aqui. Vocês podem anotar esse tipo de problema, é um tipo de problema típico. Tá? Então, isso, inclusive, te leva a possibilidade de ponderar até instrumentos de medidas de falhas em linhas, porque você poderia... o cabo tem 10 metros, mas estou percebendo uma reflexão que corresponde a um L de 5 metros, opa, a linha está interrompida. Então eu poderia injetar um sinal e esperar quanto tempo demora para refletir. Isso é usado, né? É chamado de refletometria no domínio do tempo. Então, lembrando aqui, o que nós temos? O atraso a gente já calculou, inclusive na hora que eu propus o cabo de 50 ohms com essa velocidade, mas a gente pode fazer de novo. Ó. Delta T, a primeira pergunta, que foi uma das primeiras que foi colocada, é 2L dividido por V. Então, nós vamos ter 2 vezes 10 metros, dividido por 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, o que nos dá aqui 100 nanosegundos. Muito interessante. Então, tal menor do que delta T, não há superposição. Tal maior do que delta T, há superposição no tempo. Ok? Então, isso é o nosso limite de tempo. A gente vai fazer taus menores e maiores do que esse delta T na hora que a gente for brincar aqui. Da mesma maneira, quanto valerão os gama L's nesse caso aqui? Tá? Eu vou colocar aqui ZL igual gama L igual. É o ZL menos o Z0 dividido pela soma dos dois. Então nós vamos ter aqui, né? 0, 25, 50, 100 e infinito. Tomara que eu tenha escolhido uns números legais aqui para a gente fazer essa conta, né? Isso aqui vai nos dar menos 1, certo? O do 25 temos que calcular, o de 50 obviamente é carga casada, 0, portanto não há reflexões. De 100 temos que calcular, e de infinito vai dar mais 1. Então nós temos entre esses dois extremos dois casos específicos aí, um menor do que 50, que vai dar negativo, e um maior do que 50, que vai dar positivo. Então, se nós fizermos aqui ó, o gama L para 25, nós teremos 25 menos 50, dividido por 25 mais 50. O que nos dá aqui um fator de menos 25 sobre 75, que é menos 1/3. Ou seja, então aqui nós vamos ter menos 1/3, 0,33 aproximadamente. Enquanto que para o gama L, para a carga de 100, nós vamos ter 100 menos 50 dividido por 100
mais 50, ou seja, nós vamos ter mais um terço aqui. Okay? Esses são os números que nós estamos considerando. Né? Aqui vai dar 50 sobre 150, um terço. Aqui vai dar menos 25 sobre 75, menos um terço. Então, nós estamos falando dos gamas. Menos 1, um terço, 0, mais um terço, mais 1. O gama está variando neste intervalo aí, de menos 1 a mais 1. Certo? E agora a gente vai fazer os seguintes valores de tal. Tal igual 50 nanosegundos, tal igual 200 nanosegundos. Ok? Vamos considerar esses dois. Depois eu discuto ainda o caso em que esse tal é um número muito grande, tal tendendo a infinito, digamos, um número muito gigante. Você começa o pulso e ele dura muito tempo comparado com qualquer outra escala de tempo relevante para você. Digamos assim, olha, atraso, tal muito maior do que o atraso, tá? Certo? Por exemplo, tal igual aqui o nosso atraso é de 100 nanosegundos, digamos que o seu tempo de um único pulso injetado seja de 10 microsegundos. 10 microsegundos é muito tempo, perto de 100 nanosegundos. 1 microsegundo já é 10 vezes, né? Então nós teríamos muitos ciclos nesse caso, antes que, aliás, nós teríamos um período muito grande com relação ao atraso. Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Nós queremos fazer gráficos. E toda essa análise, sempre lembrando, menos um terço, 0, um terço, 1, 50, 200, ou seja, metade, o dobro e muito grande. Nós queremos fazer exatamente o quê? Nós queremos somar uma onda incidente com uma onda refletida. Então veja só, não importa qual é o gama, o que nós temos é o seguinte, tá? Aqui eu vou considerar tal menor do que ΔT. Esta é a primeira situação. A primeira situação é esta. Então eu vou ter o V0 mais como função do tempo. Tá? Esse aqui é o gráfico do pulso incidente no tempo, é o que você vai enxergar no osciloscópio. Aqui. Esse é o primeiro cenário. Você teria o quê? Aqui é o zero do tempo, você vai ter um pulso de 50 volts retangular, amplitude 50 volts, é o que é medido em volts. Okay? A amplitude é pouco relevante, mas é um pulso perfeitamente retangular que dura desde 0 até 100. E a nossa escala de tempo aqui é o nanosegundo. Então não vou ficar me preocupando em outra coisa, escala de tempo 100 nanosegundos. Então veja só, se o tal é menor do que o atraso, eu vou ter um pulso refletido aqui, certo? No tempo t, em nanosegundos, que vai produzir um início, porque esse início aqui, ó, ele tem que andar até a carga, e é ponto a ponto que é refletido lá, né? Posso pensar assim, de forma simplificada. Esse ponto para chegar até lá, ele vai demorar um ΔT e voltar, né? Ele vai demorar um ΔT. Então, olha só, ele vai demorar um ΔT para começar, ΔT. Então, ele vai começar, digamos que seja um caso em que o coeficiente de reflexão ele é positivo, ele vai começar aqui com uma amplitude de 50 vezes o gama L, também em volts, então esse aqui é o V0 menos de T, ok? Ele vai começar com uma outra amplitude em ΔT, que é o atraso, e vai terminar onde? Em 100 mais ΔT. Então, o mesmo formato, vou até usar uma outra cor aqui, tá? Esse aqui é em azul, né? A gente estava usando o azul para o incidente, 50. Aqui. E esse aqui eu vou usar em vermelho, então. É a mesma forma, mesma duração. Mesma forma, mesma duração. Então ele começa em ΔT e vai durar o quê? ΔT mais o ciclo de trabalho, mais os 100 nanosegundos. Ou seja, isso aqui é tal. E esse aqui, 100, é o atraso do nosso problema. Estou colocando de forma genérica. Esse aqui é o tal. Tá? O ΔT para nós aqui é 100. Esse aqui é o tal, eu vou ter aqui, ó, ΔT mais tal, de forma bem geral. Esse aqui é o tal, continua sendo ele. Certo? Então,
Se o pulso durar 100 nanosegundos e o atraso durar 100 nanosegundos, você vai ter aqui um degrau exatamente em ΔT igual a 100. Bom, e a superposição, digamos que nesse meu exemplo aqui eu tenho os dois positivos, o que vai dar a superposição? A superposição vai dar isso aqui, ó. T em nanosegundos. Nós vamos ter... O que eu meço no osciloscópio é isso aqui, ó. O incidente. Aqui, né? Incidente. Passa um tempo sem nada, se o ΔT é maior do que o atraso, do que a duração do pulso, e aí volta o refletido. Em fase, então esse exemplo aqui, gama L, esse exemplo é gama L maior do que 1, maior do que 0, é positivo. Ou se for negativo, volta invertido. E aí você vai ter aqui, ó, esse aqui seria os 50 volts e esse aqui seria quem? 50 gama Ls. 50 vezes o gama L, ou gama L vezes 50. Essa amplitude aqui. Aqui é o tal, de 0 até tal é a duração do pulso que vai, e de ΔT até ΔT mais tal é a duração do pulso que volta. Então, esse aqui é a tensão total que eu vou ter. E se eu quisesse plotar a corrente, se eu quisesse o IDT, o que eu faço? Eu vou pegar esse, então a tensão, veja só, a tensão é mais. Para a corrente é menos, é a subtração dos dois gráficos. Então aqui é a tensão, e subtraindo os dois gráficos eu vou ter a corrente. Só que eu tenho que, para ter a corrente, ainda dividir por 50, que é a impedância da linha, né? Dividir por Z0. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o pulso incidente durando tal, então de 0 até tal, com amplitude, nesse caso, 50 dividido por Z0, esta é a amplitude do pulso incidente. Tá? E aí, o pulso refletido vai ter, nesse caso aqui, em que o gama L é maior que 0, vai ter a amplitude invertida, porque inverte o sinal desse gráfico aqui, inverte sempre o sinal do gráfico do refletido, para calcular a corrente. Então, ele vai estar aqui, ó. Depois de um atraso, ele vai durar até o ΔT mais tal, vai durar o quanto ele dura. Mesmo formato, obviamente, né? Aqui mesmo formato. E ele vai estar aqui, ó, 50 gama L dividido por Z0, só que com sinal trocado, menos. Né? Sinal invertido, menos 50 gama L sobre Z0. É isso que nós vamos ter. Então agora nós podemos fazer os casos específicos. Vamos fazer os casos que foram colocados no problema. Né? Então, se for maior, né? E se for maior, o que vai acontecer? Se o tal for maior, né? Podemos fazer aqui direto. Ó. Tal maior do que ΔT agora. Tal maior que ΔT. Bom, deixa que eu vou fazendo para os nossos casos aqui específicos, que aí vocês vão conseguir acompanhar perfeitamente. Então aqui, ó, vamos lá. Tal igual, vamos supor, 50 nanosegundos. É o caso do problema. O que nós vamos ter? 5 situações diferentes de carga. O atraso ΔT é 100 nanosegundos, certo? Então, o que nós vamos ter? Tá? Onda de tensão já somadas. Então, aqui, ó, o VDT. O que nós vamos ter? Para gama L igual a menos 1, que é o curto-circuito, nós vamos ter isso aqui. Ó. A tensão está assim, da incidente, então 50 volts. E o refletido vai começar em 100 nanosegundos, que é o atraso, vai durar até os 150 nanosegundos, tempo em nanosegundos, e vai voltar invertido com a mesma amplitude, menos 50. Okay? Esse seria, então, o nosso gráfico, perfeitamente ilustrando a onda de tensão. Né? Nesse caso, é a soma. Esse aqui é o incidente e esse aqui é o refletido. Eu já somei os dois. Enquanto que a corrente
se nós quisermos fazer o gráfico da corrente, olha só, I de T é quem? T em nanosegundos, novamente. Eu teria o quê? 50 volts dividido por 50 ohms, vai dar 1 ampere. 1 ampere, que vai durar desde 0 até 50 nanosegundos. E o refletido, eu inverto de sinal, novamente, ele vai ter menos 50 dividido por 50 ohms, então vai dar 1 ampere positivo, só que vai acontecer na janela temporal entre 100 e 150 nanosegundos. Então, normalmente eu meço no osciloscópio tensão, mas eu posso inferir qual é o valor da corrente. Nota o seguinte, olha, se você fizer o tal muito grande, ó, o caso seguinte aqui, ó, tal muito maior do que o ΔT. No caso que o tal é muito maior que o ΔT, o que você vai ter? Olha só. No caso do curto-circuito, você vai ter tempo em nanosegundos. O pulso incidente começa e na minha janela temporal ele ainda não terminou, porque o tempo é muito grande, ele só vai terminar lá na frente. E a amplitude da tensão é 50. Então, isso aqui é o V0 mais de T. O tal está lá na frente. Ele não acabou ainda o pulso. E o refletido vai ser o quê? T em nanosegundos. O refletido vai começar onde? Depois de 100 nanos. Depois de 100 nanosegundos. Só que está invertido, porque o gama L, nesse primeiro exemplo, esse primeiro, vamos colocar aqui letra A, gama L igual a menos 1, ele está o quê? Invertido. Menos 50 e não termina nunca, né? Porque, ou termina muito lá para frente, o tal é muito maior que o atraso. Então, olha só, se você somar esses dois gráficos, o que você esperaria para um curto-circuito? Bom, no início, você vai ter uma onda de tensão que vale 50 volts. Então, você teria aqui, ó, se você fizer o somatório dos dois, você teria 50 volts. Mas quando o retorno passa a aparecer, esse aqui é um transitório, quando o retorno passa a aparecer, a linha é sem perdas, é ideal, o refletido volta com mesma amplitude, mas com fase de menos com fator de fase de 180, ou se você quiser, com menos 1 aqui, né, para o gama L. E aí você vai ter o quê? Mais 50, menos 50, que seria o V0 menos de T, que te dá zero. Então, a partir do momento em que os dois interferem, você tem aquilo que é esperado para um curto-circuito, lá na terminação da linha, tá? Então, no começo tem o pulso de ida, não voltou nada. Em 100 nanosegundos começa a voltar o refletido com o mesmo módulo e sinal trocado, então eles se cancelam. E aí veja só, o que acontece para a corrente? A corrente vai ter um limite. Curto-circuito, você pensa, o limite é infinito de corrente, porque a tensão zero, aliás, você incide uma tensão, vai acontecer lá um processo, então a tensão vai ser zero e a corrente infinita. Só que, na verdade, a corrente tem um limite. Qual é esse limite? Você vai ter isso, aonde elas estão interferindo, né? Porque aqui você vai ter 1 ampere. Mas aonde elas começam a interferir, a corrente interfere de forma construtiva nesse caso. E aí você vai ter o quê? 50 mais 50 dividido por impedância da linha, que é 5. Você vai ter 2 amperes. Por que 2 amperes? É a onda de corrente incidente mais a refletida aqui, que volta em fase para a corrente. Então eu posso pensar o seguinte, um curto-circuito é aquela situação em que a onda de tensão interfere totalmente destrutiva, porque você teria um campo elétrico, lembra, a tensão representa campo elétrico, um campo elétrico incidente na carga, digamos, orientado para cima, o refletido em cima da carga volta com o mesmo módulo e sinal contrário. Então eles se cancelam em cima da carga. Mas o campo magnético, que é representado pela corrente, vai dobrar, porque tem uma corrente maior no curto-circuito. Então aumenta
o campo magnético acaba interferindo de forma construtiva, vai aumentar a corrente lá, ou seja, vai ter uma superposição construtiva de corrente, e o fator aqui, então, vai ser o dobro da tensão incidente dividido pela impedância da linha, para a corrente, nesse caso. Né? Eu teria 2 amperes nesse exemplo aqui. E eu veria, tanto na entrada quanto lá na terminação, um valor de tensão zero, corrente 2 amperes. Quem limita esse valor de corrente, na verdade, é a tensão do gerador. Supondo aqui que a linha de transmissão e o gerador estejam casados, não há segundas reflexões aqui. Então, é a impedância da linha e a tensão incidente, que é jogar, ou seja, vai estar associada à potência incidente pelo gerador da linha. Bom, agora nós podemos fazer para as outras situações todas, todos os outros cenários possíveis. Então, digamos aqui, ó, o mesmo. Vou pegar um outro caso aqui, tá? Para que a gente não fique fazendo todos, vocês façam como um exercício as situações 0, menos 1/3, para o coeficiente de reflexão, né? 0, menos 1/3, 1, menos 1, façam para todas. Eu vou fazer mais um caso aqui. Então, outro caso, o tal igual a 200 nanosegundos, certo? O gama L igual a 1/3, que corresponde à resistência de 100 ohms, certo? Eu vou fazer esse caso aqui, certo? Esse aqui. Né? Tal igual a 200 nanosegundos e resistência de 100 ohms. O que nós vamos, ou seja, o gama L de 1/3. O que nós vamos ter aqui? Bom, então a onda incidente V0 mais de T continua valendo 50 volts com duração de 100 nanosegundos. Desculpa, com duração de 200 nanosegundos agora. Duração 200 nanosegundos. 200 nanosegundos. E aqui a amplitude de 50. O que vai acontecer? O atraso ele continua sendo 100 nanosegundos, porque o atraso só depende do comprimento da linha e da velocidade de propagação das ondas nesta linha. Então, o que nós vamos ter? Uma onda de tensão refletida, V0 menos de T, que vai começar somente em 100 e vai ter que terminar em 300, porque a duração do pulso é a mesma, o formato também para o caso de cargas puramente resistivas ideais. Com amplitude, quanto vale o gama L? 1/3. Quanto vale esse cara aqui, que é a amplitude de pico desse pulso? 50. Então, 1/3 de 50, ou seja, 50 sobre 3. 50 sobre 3 vai dar da ordem de 17, que eu vou aproximar, tá bom? Dá 16, blá blá blá, mas eu vou aproximar por aproximadamente 17, para que a gente faça essa continha rápida. E nós vamos ter, então, duração indo desde 100 até o 300. Esse aqui é o pulso refletido. Ele tem menor amplitude e dura ainda os 200 nanosegundos. Mas ele só começa em 100 porque tem um atraso. Então, a soma desses dois gráficos vai nos dar, em função do tempo aqui, vai nos dar exatamente a tensão total V de T. Só somar esses dois gráficos aqui vai nos dar a tensão total no tempo. Ou seja, entre 0 e 100 nanosegundos, eu só tenho 50 volts incidente aqui, ó, certo? Entre 100 e 200 é a região de interferência entre os dois. O que eu tenho? 50 mais 17. Então, eu vou ter algo aqui perto de 67. 67. Então, vai subir um pouquinho durante o intervalo de tempo, que é quando ocorre uma interferência construtiva. E depois, de 200 até 300, nesse exemplo, eu vou ter uma queda da tensão, porque só tem o refletido ainda acontecendo, com amplitude 17 aqui.
Então, o pulso de tensão vai ter essa cara aqui, ó. Começa em 50, vai a aproximadamente 67 e depois volta para aproximadamente 17. E aí, quando acabou o pulso refletido, aí zerou tudo. Então, esse é o formato. Já a onda de corrente, o que nós vamos ter? Se eu for olhar para a onda de corrente, vou fazer aqui, ó. A onda de corrente, função do tempo, sempre em nanosegundos, certo? Aqui seria a corrente, que é o V0 mais menos o V0 menos, dividido pela impedância da linha, 50 ohms. O que nós vamos ter aqui, ó? 100, 200. 200 é a escala de tempo em que acontece o pulso incidente, 300 é quando acontece o término de tudo. Porque o nosso atraso é de 100. Então, esse aqui é o atraso. O que acontece? 50 menos zero nesse intervalo dá o 50, dividido por 50 ohms da linha, eu vou ter aqui 1 ampere. Então, 1 ampere durante um certo tempo. Aí depois, nessa região, eu vou ter aproximadamente 50 menos 17, é uma diferença entre esses dois. 50 menos 17 vai dar perto de 30 e poucos, dividido por 50. Então, nós vamos ter, rigorosamente falando, nós vamos ter aproximadamente o fator 0,60 e pouco, 0,6 aqui, perto disso. Só você fazer a conta, né? 50 menos é a incidente, 50 menos o refletido, perto de 17, vai dar perto de 33, dividido por 50. É aproximadamente 3 quintos, né? Dá um pouco mais, né? Isso aqui daria perto de 0,66. Então, nesta região aqui, você teria esta corrente, 0,66, porque é o incidente menos a corrente do refletido. E depois, quando acaba o pulso incidente, não tem mais contrabalanço da corrente refletida, você vai ter aqui exatamente o valor menos 17 sobre 50. Então, nesse caso aqui, você vai ter da ordem de menos um terço, aproximadamente aqui. Menos um terço. Aproximadamente menos um terço. Medido em amperes. Certo? Então, a corrente, vejam só, a minha escala aqui não está boa, né? Porque o 1 terço está quase maior que o 0,66, mas acho que deu para entender numericamente, ou seja, aqui é menos 0,33, aproximadamente. Então, você tem 1 ampere de corrente, que é o sinal de corrente que está sendo bombeado pelo gerador durante 200 nanosegundos. Quando a onda refletida volta, a corrente volta fora de fase, por um fator que é menos 50 sobre 3 dividido por impedância, 50, ou seja, menos um terço. E daí você vai ter uma diferença, 1 menos um terço, que vai te dar os 2 terços aqui. Depois, quando o pulso incidente já acabou, não tem mais onda de corrente incidente, sobra somente a onda de corrente refletida aqui, que nesse caso é menos aproximadamente ou um terço, ou seja, é esse menos aproximadamente 17 sobre 50. Na verdade é 16,66 alguma coisa. E aí você vai ter o valor exato de menos um terço. Então isso que vai acontecer. Você tem uma região onde só tem pulso de ida, uma região de interferência, uma região onde só tem o pulso de volta, para a corrente aqui e para a tensão aqui. Então você pode fazer isso para todas as outras situações que foram colocadas no exercício. Eu vou encerrar isso aqui com uma questão interessante. Qual é a potência? E isso vale para cargas resistivas ou para outras. Então, potência entregue à carga. Tá? Potência que é recebida pela carga, ou seja, potência na carga, ela sempre vai ser dada assim, ó. Estou pensando em potência ativa, aquela que é consumida pela carga, ela vai ser dada por PL igual para 1 ômega, para uma única frequência, certo? Para uma única frequência,
você vai ter o quê? PL é igual a tensão em Z igual a L, certo? Vezes o complexo conjugado da corrente em Z igual a L, dividido por impedância da linha, e você tem que fazer o seguinte, metade, porque eu quero o valor médio, quando você trabalha com números complexos, você tem isso aqui. Então, metade da parte real V vezes o complexo conjugado da corrente em Z igual a L. Se você fizer todas as contas direitinho, eu deixo como problema demonstrativo, você vai ter exatamente numa determinada frequência, você vai ter PL de ômega é igual ao P do gerador, que é o módulo do V0 de ômega, incidente ao quadrado, dividido por 2 vezes a impedância da linha, 1 menos o gama da carga, módulo quadrado naquela frequência. Isso aqui para a forma geral, certo? Então, demonstre esta relação aqui. Você joga aqui a expressão geral, lembre que V de Z é igual a V0 mais de ômega, E elevado a menos I beta Z. Estou esquecendo o E na I ômega T, não faz a menor diferença, está em tudo, mas tem complexo conjugado aqui. Então, menos I beta Z, mais V0 menos de ômega E na I beta Z. Então você pode fazer isso aqui. Naturalmente que a corrente Vtil total, né? Itil, né? Total, é isso menos aquilo, ou seja, é o incidente menos o refletido, dividido pela impedância do meio. Só que quando você quer calcular valores médios de funções complexas, ou seja, se você quer o valor médio de uma f de t vezes uma g de t aqui, o valor médio disso é igual ao real, sobre um período temporal é igual ao real, metade da representação complexa da f vezes o complexo conjugado da g. E aqui a operação, se forem vetores, pode ser produto escalar, mas aqui são escalares, então é isso que você tem em valores médios. Então, nesse caso, você joga essas expressões aqui, faz todas as contas, vê o que sobrou de real. E aí você pode expressar essas V0 menos como uma função de gama, ou seja, V0 menos é o gama, 0 vezes o V0 mais, só que linha sem perdas, isso aqui é verdadeiro, tá? Linha sem perdas, você tem que o gama L em módulo é igual ao gama zero para linha sem perdas. Isso aqui é uma propriedade importante que nós já discutimos. Numa linha sem perdas, o gama não sofre alterações. Então, essa expressão aqui, eu posso também calcular quanto é consumido pela carga. Eu posso determinar qual é a potência total consumida pela carga se eu integrar esse espectro ao longo de todas as frequências, certo? No caso aqui, eu posso pensar o seguinte, tá? Eu posso pensar em termos de energias também. Eu teria assim, ó, no caso em tela, né? Vamos pensar que o tal tem uma certa duração. Esse tal dura um certo intervalo de tempo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a potência do gerador, P0, a potência que é entregue pelo gerador, ela vale o quê? Vale a duração do pulso, tal, ou energia, né? Vou pensar aqui em energia. Energia do pulso. E aqui no caso é um pulso retangular. Senão eu teria que fazer uma integral. Tá? Essa energia do pulso retangular, esse aqui seria o nosso E0, seria a integral aqui. Seria uma integral sobre o tempo, da potência incidente dt, de 0 até tal, até a duração, ou de quanto durar esse pulso. Mas nesse caso aqui, a gente tem simplesmente a tensão 50 volts, ou seja, nesse caso aqui eu tenho a tensão, função do tempo, se eu quiser instantâneo, se eu quiser energia instantaneamente, a potência instantânea, né, esse aqui seria a potência instantânea, vezes I de t,
integrado sobre dt, de 0 até tal, que é a duração do pulso. Nesse caso, como o pulso é retangular, esse E0 vai valer o seguinte, olha, 50 volts vezes 1 ampere, é a onda de tensão incidente, lembre, né? O V0 mais tem o quê? Tem 50 volts, essa é a amplitude, numa janela de tempo aqui, ó, que dura esse tal. Eu estou representando aqui só esquematicamente para ficar mais fácil, não ter que escrever muitas equações. E a corrente I0 mais, I0 mais vai ser esse mesmo 50 volts, com a duração do tal, é retangular aqui, dividido por 50 ohms. Então isso aqui é 1 ampere. Esse número aqui é 1 ampere. Então eu vou ter o quê? 50 volts vezes 1 ampere vezes tal. Tal, no sistema internacional, joules. Certo? Então, durante a duração daquele pulso, eu posso pensar que eu tenho uma potência P0, que é a energia do pulso sobre tal. Isso no intervalo 0 menor ou igual a t, menor ou igual a tal. É a duração do pulso. Dentro do intervalo de duração do pulso, eu tenho essa potência, ou seja, 50 joules, né? Porque divide pelo tal. Teria 50 joules por tal, né? 50 volt vezes ampere vezes tal. Eu teria 50 watts. Naquele intervalinho, naquela janela temporal, entre 0 e tal, teria 50 watts nesse intervalo de tempo. Quanto a carga consome? Então, a carga, no caso de carga resistiva, eu teria que calcular. Eu teria que fazer o quê? Tensão em Z igual a L, vírgula T, vezes corrente em Z igual a L, vírgula T, integrar sobre dt. Seria a energia consumida. Energia. EL igual. Okay? Então, o EL seria essa conta aqui. E quanto? Poderia integrar de menos infinito a mais infinito para realmente incorporar toda a potência que é consumida pela carga. Mas no caso de carga resistiva, eu sei que eu vou ter uma onda incidente, uma onda refletida, a onda refletida é gama L vezes a tensão incidente. Ao final das contas, eu sei que a potência consumida pela carga vai se dar para o caso específico, para esse caso específico de cargas resistivas, vai ser a potência do gerador, essa aqui, potência do gerador, entregue pelo gerador, né? Eu estou escrevendo aqui de forma bem simplificada. Potência entregue pelo gerador vezes 1 menos o módulo quadrado do gama da carga. E nesse caso específico, eu teria 50 watts vezes 1 menos, supondo aqui um caso específico, para a carga igual 100 ohms. Certo? O que eu vou ter? Eu vou ter 50 watts menos. Nós sabemos que o gama L vale 1/3. Veja que é o mesmo valor para o 25, né? Então tem esse detalhe. O que vai nos dar um fator de 8 sobre 9 de 50 watts, nesse caso específico. Então, essa seria a potência total consumida pela carga. Ela consome 90%, vai, arredondando aqui, 90% aproximadamente. Né? Teria 8 sobre 9, que é dá quase 90% dos 50 watts foi consumido pela carga. Então, quanto mais a carga reflete, menos potência ela mesma está consumindo. E aí essa potência que volta, que é refletida, será consumida pela impedância interna do gerador, porque lá não tem reflexões. Então toda a potência que não é consumida pela carga, quem vai ter que matar no peito é o gerador. Ele que tem que consumir essa potência não consumida pela carga. Então nesse exemplo aí,
Claro, a energia do pulso dependeria da largura do pulso, né? Mas dentro do intervalo em que o pulso dura, eu teria isso aqui. E naturalmente que eu posso fazer a conta. Se nós pegarmos o exemplo, resistor igual 100 ohms, ok? Nesse caso, o gama L vale 1/3. O que nós tínhamos? Isso aqui realmente para fechar esta aula. Tá? Nós tínhamos V0 mais de T, começava em, digamos aqui, tal igual 200 nanosegundos, só para pegar o mesmo exemplo que eu já considerei antes. Então a onda incidente ela dura 200 nanosegundos, certo? Com amplitude de 50 volts. E a onda refletida, o que ela, em Z igual a zero isso aqui. Em Z igual a zero, o que ela faz? Ela dura um atraso de 100 nanos, aliás, ela começa com um atraso de 100 nanos e ela tem uma amplitude entre 100 e 300, mesma duração do pulso, ela tem uma amplitude de aproximadamente 17, tá? Aqui é 17 volts aproximadamente de amplitude. Então esse aqui seria o V0 menos dt, ok? Claro que eu posso calcular aqui a corrente, eu posso, somando isso aqui eu tenho a tensão, subtraindo um do outro, dividindo por 50 eu tenho a corrente, mas o que eu quero saber? Isso aqui é em Z igual a zero. Eu quero saber esses sinais na carga, em Z igual a L. Como é que são esses sinais em Z igual a L? Carga resistiva pura. O que eu sei? Que o pulso incidente, tempo em nanosegundos, o pulso incidente, ele sai, começa em T igual a zero, em Z igual a zero, mas ele demora, vejam só, ele demora só para ir, o nosso atraso total, ΔT, vale 100 nanosegundos. Vale 100 nanosegundos. Isso é o tempo necessário para um pulso ir e voltar. Então, só para ir, ele leva 50 nano. Então, eu preciso deslocar esse cara 50 nanosegundos para frente na janela de tempo. Então, ele vai começar em 50 e vai durar até 250, com amplitude de 50 volts. Esse aqui seria o V mais em Z igual a L no tempo. É o mesmo que está na entrada da linha, atrasado o tempo necessário só para ir. Agora, e o pulso refletido? Então, esse aqui é o incidente. E o refletido? Então, o refletido, T em nanosegundos, seria o nosso V menos em Z igual a L no tempo. Em zero, ele está atrasado 100, porque ele precisou esperar 50 para o pulso incidente chegar e atrasou mais 50 para ele vir até a entrada. Mas, especificamente, ele está acontecendo na carga já com a chegada do pulso incidente. Então, eu tenho que, para o pulso refletido, olhar em Z igual a L, eu tenho que adiantar ele 50 nanosegundos no tempo. Então, vejam que em cima da carga, o incidente e o refletido, eles acontecem simultaneamente. Porque o incidente eu tenho que atrasar e o refletido eu tenho que adiantar para ver o que acontece em Z igual a L. Né? E ele tem amplitude aqui de 17 volts. Vejam só, a soma das duas tensões vai me dar nessa janela temporal aqui, ou seja, a tensão em cima da carga vai ser o quê? 67 volts. Entre 50 nanosegundos e 250 nanosegundos. É isso que nós vamos ter em cima da carga. Tensão na carga. Tensão resultante na carga. Fora dessa janela é zero, obviamente, no caso que o tal é 200 nanosegundos. E a corrente em cima da carga? Bom, existe uma tentação direta de fazer o quê? Se eu sei a tensão sobre a carga, naquela janela temporal, divido pela impedância. Quanto é a impedância para gama igual a 1/3? 100. 100. Isso aqui vai me dar o quê?
0,67 amperes. Ok? Isso é a corrente, aproximadamente, né? Não sei se dá para ver aí. Eu teria 67 volts dividido por 100 ohms, que é a impedância em cima da carga. Tensão sobre corrente em cima da carga. Desculpa. Tensão sobre corrente em cima da carga vai me dar impedância de carga. Se a impedância de carga é 100 ohms, nesse caso aqui, e eu conheço a tensão, porque eu sei o quanto dá a interferência entre o incidente e o refletido em cima da carga, eu consigo calcular a corrente e deu isso aqui. Agora, vejam só que eu posso calcular a partir dos princípios de linha de transmissão também. Para calcular a corrente nessa janela, eu vou ter o quê? Nessa janela temporal, corrente em cima da carga, eu vou ter o quê? A onda de tensão V+, 50, só dentro dessa janela, fora zero. Menos o refletido, que é aproximadamente 17, eu coloquei aqui volts, mas é 16,66 alguma coisa, aproximadamente 17. Então, vou colocar aqui, aproximadamente 17, 50 menos aproximadamente 17, dividido pela impedância da linha de transmissão, que é 50 ohms. Essa é a da linha de transmissão. É a corrente que é medida na terminação da linha e que é em cima da carga. Só que 50 menos 17 dá aquele 33, que sobre 50 dá o 0,67. Esses dois números aqui são obviamente coincidentes. E a partir daí, então, você pode calcular a potência consumida na carga, que vai te dar esse 0,67 amperes vezes os 67 volts. E isso você, então, pode calcular a partir da potência total, que é os 50 watts. Isso aqui é 2 terços. Você vai poder calcular quanto é a potência total consumida por esta carga. Então, tensão 67 volts e a corrente, esse número aqui, 0,67, os 2 terços aí. Então, você vai poder determinar exatamente quanto vale a potência total consumida. Bom, eu realmente encerro essa parte aqui. Numa próxima, nós trataremos, em linhas gerais, de onde vem a carta de Smith e vamos considerar ainda alguns aspectos interessantes em linhas de transmissão. Até a próxima!